Como é que você disciplina seus filhos e como pais podem disciplinar, não disciplinar, mas educar e inspirar e criar uma estrutura em torno das crianças de hoje, para que seus eus de 25, 45 anos agradeçam a vocês, os pais, por ajudá-los, né? Em vez de desafios de saúde na casa dos 20, 30, 40 anos por causa de telas e ficar o dia inteiro comendo açúcar, esse tipo de coisa, né? Olha, esse é um ponto muito importante. Acho que muitos pais não pensam sobre isso, mas é super importante saber disso. É que a maneira como você cria seus filhos, não apenas em termos sociais, mas também no que eles comem, quanto comem, quando comem. Claro que precisam de muito mais comida do que alguém da minha idade para o crescimento e tudo mais. E você precisa ter certeza de que a nutrição está presente. Mas se você permitir que seu filho fique realmente obeso e não faça exercícios, isso irá afetá-lo 30, 40, 50 anos depois. Porque o relógio está correndo desde a concepção. Então você tem que cuidar de seus filhos e os tipos de coisas sobre os quais conversamos, os tipos de alimentos que são saudáveis. Certamente a carne é boa para crianças, não estou dizendo isso, mas procure fazer uma refeição que não seja assim tão gordurosa. Isso não é bom, né? Quer dizer, de vez em quando tudo bem, você tem que viver. Certo. Mas a maioria das crianças prosperará com alimentos frescos e caseiros. Se você tiver tempo e dinheiro para fazer isso, com certeza, tire eles da cadeira. Mas a coisa importante sobre a qual tenho sido bastante militarista com meus filhos, para grande desgosto deles, é o açúcar. Porque eles querem o tempo todo. É bom, tem um gosto bom, mas existem marcas de refrigerantes que não contêm adoçantes não naturais, ou apenas a stevia. Olipop ou algo Olipop assim, é né? o que eu dou pro meu Tenho filho. bebido, né? Eu gosto bastante dele, né? Não tem um gosto tão bom de primeira, mas quanto mais bebe, melhor fica. Até o de uva é ótimo. Então, esse é o tipo de coisa. Olipop para crianças. É tipo menos açúcar, mais probióticos ou algo assim? Tem sim, e o açúcar nele é de baixo índice glicêmico. Não aumenta, e é tudo natural. Você já testou com níveis e se certificou de que ele não aumenta muito pra você? É. Sério? Não mudou Não em nada? mudou em nada, e eu fiquei realmente impressionado. Caramba. É isso que meus filhos bebem agora. Legal, muito bom, gosto disso. Eu te perguntei antes sobre o que é que você acha que tornaria isso poderoso e você mencionou quais são seus maiores medos. Então, com toda a sua pesquisa, toda a ciência que você fez, quais são as coisas que te trazem mais esperança e também que te deu mais medo nesse tempo inteiro? Sim. Então, quando criança, e até hoje, muitas vezes, olhei para a humanidade de cima, como se eu fosse um alienígena nos observando e nos julgando, e a minha avó me ensinou a fazer isso. Ela disse que a humanidade é capaz de grandes coisas, mas também de coisas horríveis. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e na Hungria. Então, gosto de olhar para nós como uma espécie capaz de coisas horríveis, e sabemos disso pela história, mas coisas incríveis também. Acredito que qualquer problema pode ser resolvido se apenas trabalharmos nele. O fato de termos construído esses celulares, a internet e tudo mais, quer dizer, quão incrível é isso, né? É mágico. É incrível, é incrível. Não paramos para pensar muito nisso, né? Olha, voar de avião. 100 anos atrás você ia ficar tipo, cara, que louco ver isso voando, né? Sim, e agora? É inacreditável, é. A humanidade é fantástica, cara. Eu quero ficar por aqui para ver até onde isso vai dar. É, agora você pode fazer FaceTime com alguém e há 20 anos a gente não podia fazer isso, né? Onde estão os videofones? Ah, estão aqui. Loucura, né? É ótimo, mas o meu receio é que a humanidade não atinja seu potencial. E até certo ponto que eu não vou atingir meu potencial. Então, tenho medo de ser irrelevante e de ter, talvez, sei lá, desperdiçado minha vida. Sério? É como se eu tivesse tido a chance de direcionar a humanidade para o bem e não para o mal. E tenho este número finito de anos. Espero que não. Talvez um pouco mais do que eu pensei, mas será finito. O que vai te deixar mais orgulhoso de si se você atingir qual potencial, se resolver qual problema, se ajudar de que forma? Digamos que você vive o tempo que quer. Prolongue a vida o tempo que for necessário, ao mesmo tempo que é afiado, funcional e saudável, não apenas sofrendo e prolongando o sofrimento. Qual seria a situação que você olharia para trás e diria, cara, eu fiz exatamente o que eu achei que era o meu potencial?
Eu tenho 3 filhos ótimos, então isso para mim é um tipo de imortalidade. Mas para mim, o que gostaria de deixar é a prova de que é possível fabricar medicamentos que retardam ou revertem o processo de envelhecimento e que essa é a melhor forma de tratar as doenças, porque acredito que o envelhecimento em si é uma condição médica. Nós simplesmente o ignoramos porque é muito comum, mas deveria ser tratável de forma agressiva e deveríamos estar trabalhando nisso há muito mais do que estamos agora. Interessante. Então, criar tecnologias e remédios para resolver isso. Isso. Esperançosamente, salvando milhões de vidas. Isso seria algo que espero alcançar em minha vida. Mas o que também estou fazendo, a razão de estar aqui, de escrever livros e de ter um podcast, é que preciso de ajuda, não posso fazer isso sozinho. Então estou ensinando o que fazer em sua vida hoje e que tipo de pesquisas precisamos e onde gastar seu dinheiro em doações para pesquisa se você quiser ajudar e mudar a maneira como as pessoas pensam sobre remédios. Então, quando vão ao médico e o médico diz, não precisamos lhe dar esse remédio porque é para alguém que está doente, eles podem dizer, bem, por que não me dá antes que eu fique doente? Certo. Então, existe um medicamento chamado metformina, que é para diabetes tipo 2, de alto nível de açúcar no sangue, que parece promissor como medicamento anti-envelhecimento. Protege contra o câncer, doenças cardíacas, fragilidade e até mesmo Alzheimer. Mas a maioria dos médicos está reticente em administrá-lo a pessoas que ainda não estão doentes, porque foi aprovado apenas para tratar uma doença. Mas o envelhecimento não é uma doença, por isso os médicos ainda não podem tratá-la. Então, se o envelhecimento se tornar uma doença, isso é outra coisa que eu vou ficar feliz em saber. Como você transforma o envelhecer numa doença? Bem, o governo tem que regulamentar isso, e eles poderiam fazê-lo amanhã se quisessem. A Organização Mundial de Saúde, há 2 anos, tem este manual de doenças. Cerca de 400 doenças das quais todos podemos sofrer. É uma ótima leitura, mas eles mudaram. Eles colocaram um código MG42, chamado velhice, e pela primeira vez, a OMS disse que o envelhecimento é uma condição médica, e eu me alegrei. É um primeiro passo. A FDA precisa evoluir. Vamos fazer isso. Recentemente, houve protestos de alguns médicos ao redor do mundo dizendo que a velhice não pode ser uma doença. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram de volta. Oh, uau. Sim, regrediu. Por que você acha que eles querem mudar isso ou por que dizem isso? Que a velhice não é uma doença? É porque é comum. A definição de doença é algo que acontece com menos de 50% das pessoas. E isso acontece com todo mundo, né? Se você tiver sorte, sim. Envelhecer. Se não morrer antes, mas os sintomas são os mesmos. Causa deterioração, sofrimento, dor, pode causar morte. Por que não é uma doença? Certo. Porque acontece com todo mundo, né? Então, deveríamos trabalhar nisso ainda mais do que em doenças raras. Por que, quando você era criança, isso se tornou tão fascinante? Se tornar um cientista de ponta no mundo, estar em Harvard e fazer esse tipo de pesquisa? Por que você sentiu que essa era a vontade de uma vida inteira? Ou isso não foi para a vida inteira? Foi tipo jovem adulto? Eu era uma criança bastante precoce. Minha avó me criou, em parte. Meu pai foi tirado da minha avó porque ela tinha 15 anos e estava no ensino médio. Então, ela não tinha filhos para criar. Aí apareceu o primeiro neto dela e ela colocou muita energia e era filósofa e artista e simplesmente incutiu em mim todas essas coisas que venho contando para vocês, inclusive fazer com que todos os dias contem. Então, desde cedo, não só tentei fazer com que todos os dias valessem a pena, como também a minha avó me disse que eu conseguiria. Então, se você é pai, confie em mim. Se você der feedback positivo aos seus filhos, isso fará uma grande diferença, porque eles podem realmente acreditar. Eu realmente acreditei que poderia mudar o mundo. E o que foi que essa crença fez por você? Isso me deu coragem para tentar e acreditar em mim mesmo. E se eu olhar para trás, para a minha vida, seria uma loucura pensar que estaria aqui hoje com você. Eu era um garoto nos subúrbios de Sydney que, sabe, você não teria olhado para mim e dito que eu era especial. Eu era ok em ciências, mas não era um bom orador. Não era extrovertido, eu era muito tímido. Então chegar aqui é algo incrível. Tive que mudar minha personalidade. Tive que me tornar mais inteligente e focado e muito mais resiliente e menos tímido também. Mas acho que fiz isso porque eu acreditei, sim, em algum momento eu acreditei que conseguiria. E o medo de falhar era muito pior do que tentar e não conseguir.
Quer dizer, o medo de não tentar é o problema. Eu preferiria morrer sem Falhando. arrependimentos e por Pois ter falhado, mas assumirei grandes coisas. Mas porque são coisas grandes, eu temo que possa falhar. Então, essa dicotomia desses superdotados que, uau, vou construir uma empresa, ou vou conseguir um emprego em Harvard. Então, consigo uma empresa e consigo um emprego em Harvard e é tipo, merda, e agora? E agora? Então, é isso que me tira da cama de manhã. Mas também é saber que, à medida que progredi na minha carreira, tenho mais chances de realmente fazer a diferença. Agora, com 52 anos, estou em uma posição que realmente só poderia sonhar em ter. Ou ser capaz de falar com o mundo e fazer descobertas que possam impactar o mundo e espero fazer medicamentos que possam salvar milhões de pessoas. O que me motiva agora é que cada momento desperdiçado, cada dia que não consigo, eu sei que mais de 100 mil pessoas morrem. Porque morrem mais de 150 a 180 mil pessoas todo dia. Essa é a estatística? De velhice, é? 100 mil por causa de velhice. Sim, Eu acho que é aproximadamente. mais, 150 mil pessoas em média todo dia no mundo, né? Não sei se é por diversas causas ou o que é, mas é fascinante. Você falou sobre sua avó incutindo em você a habilidade ou a crença de que você pode realmente realizar o que quer. O que você acha que incutir negatividade, crença negativa ou dúvida em alguém faz pelo seu envelhecimento? Será que acelera quando temos pensamentos negativos ou alguém coloca isso em nós? Ou isso nos traz algum benefício de viver mais tempo com pensamentos negativos em nossa mente? Então, eu não conheço nenhuma pesquisa sobre isso. Seria interessante. Com certeza seria. O poder da mente é forte, e estou dizendo isso como cientista, não apenas porque muitas pessoas dizem. Foi demonstrado que partes do cérebro controlam a nossa longevidade. Há uma parte específica que fica pendurada na base da nossa coluna, o nosso cérebro, chamado hipotálamo, que secreta um monte de moléculas na corrente sanguínea, algumas das quais controlam o nosso sistema imunológico, mas também a nossa idade. E então, novamente, usamos camundongos para testar isso porque podemos manipulá-los melhor. E se você diminuir a inflamação nesse hipotálamo, os camundongos secretarão menos uma molécula que causa envelhecimento, e então viverão mais. Assim, penso que a sua atitude mental, ser mais resiliente, não se preocupar tanto, não ter estresse crônico, ter alguma confiança, poderia ter benefícios notáveis na sua saúde. Não só agora, mas no longo prazo, né? Por um bom tempo isso ia ajudar. Porque aí a parte do seu cérebro que se conecta a isso, é o que você disse? Sim, é o alimentador de hormônios e produtos químicos do cérebro. Então, o que você pensa controla o seu corpo em grande parte por meio disso. Existem outros nervos, há um nervo vago também. Então também é ciência que seus pensamentos afetam o seu sistema imunológico, a inflamação em certas áreas, que também fazem você envelhecer até certo ponto? Verdade. E houve um estudo há apenas 2 semanas, novamente, em camundongos, mas geralmente essas coisas são aplicáveis, em que manipularam alguns nervos no meio do cérebro, que são conhecidos por serem afetados pelo estresse, e começaram a encontrar mais defesas de células de imunidade no intestino dos camundongos controlados por essas células nervosas no cérebro. O que é isso? Bem, se você está sob muito estresse crônico e as pessoas dizem, meu sistema imunológico está deprimido, eu costumava pensar, até parece, como é possível? Agora sabemos que isso até pode ser. Então, quanto mais estresse, potencialmente mais fraco vai ser seu sistema imunológico. Sim, seu cérebro reduz a quantidade de células imunológicas que circulam pelo corpo. Então é isso que as mulheres precisam saber. Seu ciclo é um detox. Vocês estão eliminando o revestimento interno do útero e se livrando do que não te serve. Seu corpo está eliminando hormônios, está se livrando de toxinas. É assim que fazemos detox.